Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre a lição 8 da Escola Sabatina, a esperança do Novo Testamento. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai querido, por tudo que nos tem concedido até agora. Nos dê a sabedoria necessária para aprender a Tua mensagem. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. A lição começa com um verso para memorizar em 1 João 5, 11 e 12, dizendo: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Sábado. Embora escrevessem em grego, todos os escritores do Novo Testamento, Mateus a Apocalipse, com exceção de Lucas, eram judeus e, claro, abordava a natureza do ser humano da perspectiva hebraica integral, ou seja, no sentido de que o homem é um ser total, ele não tem um espírito no sentido de um ser espiritual e material dentro dele, não, ele é um ser completo e no momento em que ele vem a falecer, ele deixa de existir até que, porventura, venha a ser ressuscitado por Deus. Assim, para Cristo e os apóstolos, a esperança cristã não era nova, mas o desdobramento da antiga esperança alimentada pelos patriarcas e profetas. O livro de Hebreus fala que os heróis da fé esperavam uma recompensa celestial, que não teria sentido se eles já estivessem lá no céu, por exemplo, ou em algum local já vivendo uma vida imaterial. Ao enfatizar que somente aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna, João refutava a teoria da imortalidade natural da alma. Então, esses são os pontos principais da lição e nós vamos comentar algumas coisas sobre eles. A lição de domingo diz o seguinte: esperança além desta vida. Heródoto, historiador grego, escreveu sobre uma tribo em que, quando alguém nascia, começava um período de luto, pois eles previam o sofrimento que a criança enfrentaria na fase adulta. Parece um ritual estranho, mas há lógica nele. Milênios depois, no início do século XX, um anúncio nos Estados Unidos dizia: para que viver se você pode ser enterrado por $10? A vida pode ser difícil, mesmo que acreditemos em Deus e na eternidade. Imagine, porém, quão difícil é para os que não têm esperança de nada além dessa curta e conturbada existência. Em 1 Coríntios 15, 12 a 19, segundo Paulo, qual a relação entre a ressurreição de Cristo e a esperança da nossa própria ressurreição? Paulo foi claro: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, ele fala que se não há ressurreição, não há sequer esperança. Ou seja, ele não só deixa de apresentar, mas ele coloca como exclusivamente a ressurreição como a única esperança de uma vida posterior. Os dias de nossa vida sobem a 70 ou, em havendo rigor, a 80. Se tudo der certo, se não fumarmos nem comermos muitos hambúrgueres, poderemos viver alguns anos a mais. Não é de admirar que Ellen White tenha escrito: o céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Filhos e filhas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas, pois contra ele testemunhamos que Cristo ressuscitou, sendo que ele não teria ressuscitado. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se ele não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Veja só, que ele fala que se dá uma ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque a nossa fé estaria baseada justamente na ressurreição de Cristo. Tendo ele ressuscitado, nós temos a esperança de que ele voltará e nos ressuscitará e viveremos para sempre com ele. De fato, Cristo ressuscitou, sendo primícia daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, a ressurreição dos mortos veio também por meio de um só homem.
Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio. Então veja, ele coloca aqui, e também quando ele vai falar sobre a questão dos que dormem, ele fala assim: não quero que sejais como os demais que não têm esperança. E aí ele fala: nossa esperança está na volta de Jesus. O que não faria sentido, bastaria ele falar o seguinte: olha, quem morre continua vivo lá no... os santos que morreram continuam vivos lá no céu. Bastaria isso, ele não precisaria falar: olha, para que não sejais como os demais que não têm esperança, porque na volta de Jesus... Porque ele bastaria ele falar: olha, quando nós viermos a falecer, vamos estar com eles. Então veja que não há outra esperança fora da ressurreição na Bíblia. Virei outra vez, segunda-feira, João 14, de 1 a 13. Já se passaram quase 2000 anos desde que Jesus prometeu voltar. Como podemos ajudar as pessoas a ver que essa promessa é relevante até mesmo para a nossa própria geração? Só tem uma forma, né? Através da fé. Por mais que nós mostremos na Bíblia, a pessoa precisa acreditar que ele voltará. Jesus declarou: venham sem demora. A expectativa de sua breve vinda impulsionou a missão da Igreja Apostólica. Jesus voltará em breve? Geraram uma expectativa real nessas palavras, né? O Senhor não retarda a sua promessa, né? Então eles colocam aqui: porque nós vivemos no máximo 50, 100 anos. Realmente vivemos, mas isso não muda o fato de haver mais de 2000 anos, de quase 2000 anos dessa mensagem. Então veja, o tempo que passou, independente do tempo que passou para nós, o tempo que passou desde que Jesus falou isso, realmente é bastante tempo. Então nós temos que acreditar pela fé, né? Nós temos que acreditar. Agora, ou nós acreditamos ou nós vemos uma vida sem nenhuma esperança do amanhã. Então é interessante notar que existem muitos pontos difíceis na Bíblia, né? Existem muitos pontos que nós não entendemos por completo, a não ser quando ele efetivamente voltar. Mas a base bíblica para se crer na volta de Jesus, na ressurreição, não é o tempo que ele vai levar para voltar. É o fato dele ter ressuscitado, o fato da Bíblia ter promessas que foram cumpridas, de milagres que aconteceram. Isso nos faz entender que ele vai voltar, né? Se da época que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, até agora, já se passaram milênios, então não seria de se estranhar que se passasse inclusive mais tempo até para que ele voltasse. Nós acreditamos que profeticamente ele está muito perto, mas não seria de se admirar que se passasse um bom tempo, mesmo depois dele ter ressurgido e ter feito suas promessas. Apesar dos longos séculos passados que Jesus ascendeu ao céu, a promessa de sua vinda permanece relevante até hoje. Por quê? Porque tudo que temos é uma vida curta, seguida por um descanso inconsciente e uma ressurreição final, sem nenhuma oportunidade posterior de mudar nosso destino. Para você, o retorno de Cristo não tardará mais do que alguns instantes após sua morte. Ele virá, podemos ter certeza de que ele virá, e é isso que realmente importa. E aí é uma questão de realmente acreditarmos, né? Dentro de tudo, dentro de toda a lógica que só faz sentido, lógica e cientificamente, a existência de um ser que tenha criado tudo, de pelo menos um, né? Que tenha criado tudo, dentro da questão da esperança de que ele tem sabedoria, poder e condições de fazer coisas inimagináveis, nós acreditamos que ele voltará. E acreditamos por quê? Porque existem milagres na Bíblia, porque existem conselhos que quando seguimos nós vemos uma diferença considerável em nossa vida, porque Cristo ressuscitou, porque outras pessoas ressuscitaram, porque Daniel fala de pessoas vivendo numa vida eterna, porque o próprio Jesus fala isso. Toda a Bíblia no Novo Testamento ela nos apresenta essa esperança. Eu ressuscitarei. Leia João 6, de 26 a 51. Como Jesus associou a dádiva da vida eterna com a ressurreição final dos justos? Em seu sermão ele destacou 3 conceitos. Ele se identificou como o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Ao declarar, eu sou o pão da vida, ele se apresentou como o grande eu sou do Antigo Testamento. Aqui,
não concordo com essa afirmação, que a única afirmação em que nós podemos fazer alguma associação com eu sou do Antigo Testamento é quando ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Ponto. Que é uma afirmação abrupta. As outras afirmações são afirmações comuns, como, por exemplo, sou eu. Quando ele se apresenta aos discípulos, ele fala, sou eu. Ele usa o mesmo termo, eu sou. Então, nesse ponto, ele não estava ele não estava aqui se apresentando como o grande eu sou nesse momento. Ele se apresenta em outro momento, quando ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Que teria, inclusive, motivado alguns a tentarem apedrejá-lo ali, destruí-lo, mas não nessa parte. Em segundo lugar, Jesus explicou que a vida eterna pode ser assegurada nele. Quem vem a mim, quem crê em mim, terá essa bênção. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus também faz essa promessa incrível. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Assim, o dom da vida eterna já é uma realidade presente, em termos de esperança. O quadro é claro, sem Cristo não há vida eterna. O dom é garantido, não por causa de uma suposta imortalidade natural, mas por causa da justiça de Deus, por causa do poder dele e uma série de procedimentos que nós vemos. Então vamos lá em João, capítulo 6, 26 a 51. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isso é uma frase dura de Jesus, em João 6. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vou colocar aqui na tela. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. Não trabalhem apenas pela comida que se estraga, mas também pela comida, e principalmente nesse caso, ou seja, não trabalhem apenas pela comida que se estraga, mas também e principalmente pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Crer no sentido, inclusive, de obedecer, não é crer simplesmente falar, eu acredito e ficar por isso mesmo, não. Que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creamos? Nossos antepassados comeram maná no deserto, ele lhes deu pão a comer do céu. Jesus declarou, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse eu sou aqui é sempre no sentido de complementar alguma coisa. Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. E aí ele vai falando. Esse eu sou, ele não é um eu sou que evoca aquela fala de Êxodo 3,14. Esse é um eu sou que, obviamente, existe a grandiosidade dele falar que é o pão da vida, que é a água da vida, que é a videira, mas essas falas de Jesus, elas não são uma evocação constante do eu sou, que está lá em Êxodo 3,14, por exemplo. A única fala que nós temos é, antes que Abraão existisse, eu sou, só essa. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Tudo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade? Que nenhum dos que ele me deu se perca, mas os ressuscite no último dia. Veja que ele fala assim, olha, ou é a perdição, ou é a ressurreição no último dia. Ele não dá uma opção intermediária de alguém que já esteja vivendo. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, pare de fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Ele reforça aqui o ponto.
E aí, vamos aqui. Todavia está o pão que desceu do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. Então, aí os judeus começaram a discutir exaltadamente. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Obviamente ele estava falando ali em sentido figurado, né? Aí ele fala da... Aí, depois desse discurso extremamente duro, né? Aí os discípulos falam, né? Como é que as pessoas vão reagir a isso, Jesus, né? E aí ele fala que, sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, diz, isso vos escandaliza? Né? E ele fala, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Então veja que ele vai aos poucos esclarecendo para os discípulos o que ele queria dizer. Aqueles que quiseram ali, ou não entenderam, ou fizeram de conta que não entenderam, foram embora porque ficaram, né, preocupados com a fala. E aqueles que entenderam também, muitos foram embora porque entenderam a dureza do que ele estava propondo ali. Ao som da trombeta. Os tessalonicenses tinham se apegado fortemente à ideia de que Cristo viria para transformar os fiéis que estivessem vivos até a sua segunda vinda. Haviam protegido cuidadosamente a vida de seus amigos, para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, o encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro, seus amados foram separados deles. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus entes falecidos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. Ellen G. White, Atos dos Apóstolos. 1 Tessalonicenses 4, os versos 13 a 18. Como Paulo corrigiu o equívoco relacionado com a falta de esperança? Há uma tendência histórica de ler na expressão trará na companhia deles que dormem mais do que o texto está dizendo. Muitos que aceitam a teoria da imortalidade sugerem que Cristo, em sua vinda, trará consigo do céu as almas dos justos mortos. Mas tal interpretação não está em harmonia com os ensinos de Paulo sobre o assunto. Leia as palavras desse teólogo não adventista sobre o real significado desse verso. A razão pela qual os cristãos tessalonicenses podem ter esperança ao prantear os membros mortos de sua igreja é que Deus os trará, isso é, ressuscitará esses crentes, porque o trazer é sempre no sentido de ressuscitar na Bíblia, não existe outro sentido. De modo que estarão com ele, o que sugere é que esses crentes mortos não estarão em algum tipo de desvantagem na parousia de Cristo, mas estarão com ele de tal forma que compartilhem igualmente com os crentes vivos da glória associada ao seu retorno. É o comentário de Baker. Se a alma dos justos mortos já estivesse com o Senhor no céu, Paulo não precisaria mencionar a ressurreição como a esperança. Não faria sentido ele dizer, olha, para que vocês não sejam como os demais que não têm esperança, eu vou apresentar a esperança da ressurreição que vai ocorrer na volta de Jesus. E ele diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Vejam, não quero que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam. Ou seja, ele está deixando claro que os que dormem não estão vivos em lugar nenhum. E por isso que ele fala, para que vocês não fiquem sem esperança, eu vou falar disso aqui. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que ele trará, mediante Jesus, e que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Trará aqueles que nele dormiram. Como que ele vai trazer? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, olha só, ele mesmo explica o que ele quer dizer com trará. Olha, nós que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, os que permanecermos vivos na volta do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. E aí ele vai explicar em que sentido não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E aí o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E esse é o trazer que ele diz. Veja, ele explica até que chega aqui. E aí ele finaliza aqui a fala,
exclusivamente em relação aos mortos, para falar do conjunto agora. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os que ressuscitaram. Para o encontro com o Senhor nos ares. Então eles não estão com o Senhor, eles vão se encontrar com o Senhor juntamente conosco. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, ou seja, quando ele fala não precederemos os que dormem, eles também não vão nos preceder no encontro com o Senhor. Não, nenhum precederá o outro, ou seja, o que ele diz. Nós não precederemos os que dormem, e ele depois explica. E nem eles vão nos preceder também. Eles ressuscitam e juntamente com eles nas nuvens, nós vamos encontrar com o Senhor. Ou seja, todos seremos levados até Cristo nesse momento. E aí ele fala, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então ele deixa claro, não é para fazer nenhum consolo fora disso, ou seja, essa é a única esperança que nós devemos ter. Aí nós vamos então para a lição de quinta-feira. Leia 1 Coríntios 15, 51 a 55. 1 Coríntios 15, 51 a 55. Sobre qual mistério Paulo explicou? Alguns pregadores populares sugerem que esse mistério, diz 1 Coríntios 15, 51, é o arrebatamento secreto da igreja, que deve ocorrer 7 anos antes da gloriosa segunda vinda de Cristo. Nesse arrebatamento secreto, os cristãos fiéis são repentina, silenciosa e secretamente levados para o céu, enquanto todos os outros permanecem aqui indagando o que ocorreu. Pessoas poderão, de repente, estar em um carro sem motorista, porque o motorista foi arrebatado, né? E aí, nenhuma passagem endossa uma distinção tão artificial entre o arrebatamento e a segunda vinda. O mistério ao qual Paulo estava se referindo é a transformação dos justos vivos para se juntarem aos justos mortos que serão ressuscitados no retorno de Cristo. Esse é o arrebatamento. Não há arrebatamento secreto. Na segunda vinda ocorrerá o encontro mais incrível de todos os tempos. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade, conforme Mateus 24, 31. Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães, amigos separados pela morte, por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria subirão juntos para a cidade de Deus, Ellen White, o grande conflito. Então vamos lá? Veja só. Vamos colocar o texto. Vamos ver o que ele está falando, olha só. Assim será com a ressurreição dos mortos, 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, o que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. Esse é o contexto que ele está falando. Semeado em desonra e ressuscita em glória. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Quando ressuscitar, se há corpo natural, há também corpo espiritual. E ele falou que ressuscita corpo espiritual. Então, qual é o corpo espiritual que ele está falando? É o corpo em glória, em poder, imperecível. Não é um corpo sem carne. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Veja, aqui ele está falando em termos de caráter, de mudança de vida. Os que são da terra são semelhantes. Então ele está falando de um aspecto atual de caráter. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem celestial. Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino do céu, nem quem é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, nosso corpo corrompido, corruptível, não pode herdar o reino do céu. É sobre isso que ele está falando, que nós acabamos de ler. Eis que lhes digo um mistério, e ele vai falar claramente qual é o mistério. Ele vai falar claramente o mistério. Ele não fala de um arrebatamento, veja só. Nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados, que é o que ele falou lá quando nós acabamos de ler. Ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, virá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados com eles. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, veja,
Aí ele faz a associação do tocar da trombeta lá e aqui. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então esse é o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, como Deus vai fazer isso? Nós não sabemos, mas ele não está dizendo o mistério do que vai acontecer. Ele está dizendo assim, como vai acontecer, mas ele fala o que vai acontecer, ele está deixando claro, ele não sabe como vai ocorrer. Mas qual é o mistério? O que acontece? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então os mortos ressuscitam transformados e nós, os que permanecermos vivos, seremos transformados também e nos tornaremos como? Incorruptíveis. Ou seja, o mistério não é o que vai acontecer, o mistério é como vai acontecer. Como Deus vai transformar nesse momento, mas ele não fala em arrebatamento secreto. Ele fala a mesma coisa que ele falou lá, de algo visível. Né? Jesus vem, os mortos são ressuscitados incorruptíveis, nós somos transformados, e aí nós passamos a estar com Deus. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, ele não está falando que... Ele fala que nós vamos ser revestidos de imortalidade. Nós não teremos algo, um ser imaterial imortal dentro de nós. Não. Ele fala que nós vamos nos revestir de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, deixar de ser corruptível, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita. Então se cumprirá a palavra que foi escrita. Aí se cumprirá. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, sua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Não que a força do não é que a força do pecado é a lei no sentido que a lei nos faz pecar, não. A nossa disposição em desobedecer é a força do pecado. O que nos mostra o que é pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, lição de sexta-feira, nos diz o seguinte. Os romanos, escreveu Stephen Covey, conheciam bem a crença dos cristãos de que um dia ressuscitariam fisicamente da sepultura, e faziam tudo o que podiam para zombar dessa esperança, bem como impedi-la. Agora vamos ver se eles se levantarão novamente, teriam dito os romanos. Esse exemplo de ceticismo é irrelevante, pois não provou nada sobre a promessa bíblica da ressurreição. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Muitos dão essa passagem a interpretação de que os que dormem serão trazidos com Cristo do céu, mas Paulo queria dizer que, como Cristo ressuscitou, assim Deus chamará da sepultura dos santos. Isso nós vimos claramente no próprio estudo das Escrituras, e a Ellen White complementa isso dizendo, basicamente o que ela está dizendo é, olha, se você observar nas Escrituras, você vai ver que é isso aqui que ele está dizendo. Não tem nada a ver com o arrebatamento secreto. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Quero pedir perdão por nossos falhos e pecados, que nos auxilie em todas as coisas, que nos fortaleça, que o Senhor possa estar sempre conosco, nos preservando e nos purificando, livrando de todos os males. Nos ajude a melhorar, nós imploramos, pela Tua misericórdia, que possamos ser um bom testemunho falado e vivido sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.